Olá, amigos. Novamente, mais um programa da série Capital Mística. Os que assistiram o programa da semana passada devem se lembrar que o tema não podia ter sido mais estimulante, instigante, polêmico do que foi apresentado. Nós falamos em desmistificar a homossexualidade. E não deu nem para arranhar a casca do ovo. Falamos o mais objetivamente possível sobre o assunto, mas o tema é muito vasto. E hoje estamos novamente aqui nos estúdios da TV Capital, na companhia do nosso ilustre convidado, professor Dr. Pedro Antônio Grisa, presidente do Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, aqui de Santa Catarina, e escritor renomado com sua última obra, Saindo do Armário, Compreendendo a Homossexualidade. Então, amigos, na semana passada cuidamos das generalidades. Hoje nós queremos aprofundar um pouco mais o tema. E esse trabalho vai ficar sob a responsabilidade do meu bom e velho amigo Pedro Antônio Grisa. Grisa, mais uma vez, prazer em tê-lo aqui conosco. Realmente é uma satisfação e uma honra. Prazer é meu, a satisfação é minha, a honra é minha, digo, né? Mas estamos aqui para realmente vamos trabalhar, porque olha, eu garanto que muita gente ficou com a pulga atrás da orelha do que ouviu e viu no programa passado. Então, o que eu sugiro, Grisa, ver se você concorda, é que nós tratemos dentro do escopo do livro das causas parapsicológicas, psicológicas, o ponto de vista religioso, o ponto de vista social e, não menos importante, vamos falar também sobre a homossexualidade pelo ponto de vista biológico, porque aqui pelo livro você tem importantes declarações feitas sobre o ponto biológico. Então, amigo, o que é que você prefere começar? Porque lado parapsicológico, lado biológico? Veja, eu digo sempre que quando eu comecei a estudar parapsicologia, especialmente, já vinha fazendo isso antes, porque eu sempre gostei de estudar a realidade de forma científica. E o que eu considero fazer ciência? Fazer ciência, para mim, é responder uma pergunta fundamental. Como funciona? Como funciona o átomo, como funcionam as galáxias, como funciona a ameba, como funciona o jabotobá e a baleia, como funciona a pedra, o ser humano e a mente humana. Então, nessa perspectiva de questionar como funciona, então eu lembro, estudando a homossexualidade, lembrei de um episódio que aconteceu, eu estava pensando há pouco, e lembrei que foi por volta de quando eu tinha 12 anos. Lá na roça, onde eu morava, no interior do município de Concórdia, de Irani, aliás, na época, aconteceu um fenômeno que na natureza é raro, que é a famosa semente da taquara. A taquara é um arbusto da floresta atlântica, que muitos de vocês conhecem, que dá para fazer balaio, cesto e até coberturas de paióis, etc. Lá em casa tinha tudo isso. E a taquara, então, ela floresce e dá semente somente de 20 em 20 anos. E na minha faixa dos 12 anos, aconteceu o fenômeno da semente da taquara. Bem, a semente da taquara é um cereal, por tudo o que eu pude observar e perceber, de alta capacidade nutritiva. Porém, o ser humano não aprendeu a explorar esse cereal exatamente porque ele só aparece de 20 em 20 anos. Mas como o ser humano não aprendeu a explorá-lo, a tomar posse dele, eu digo, quando surge a semente da taquara, os ratos fazem a festa. Uhum. Então, o que a gente... depois eu conversei, inclusive, com meu irmão mais velho e outros amigos meus de infância,
e realmente a gente confirmou uma série de coisas que eu fiquei sabendo lendo um artigo numa outra ocasião, que nem lembro quem escreveu o dito artigo, mas me lembrei claramente disso. Que o que acontece? Como os ratos têm muita comida na hora da semente da taquara, eles se multiplicam de forma espetacular. As ninhadas são grandes, muitos filhotes, e aparece rato de tudo que a gente... Mas eles ficam concentrados naquela região onde está a semente da taquara. Porém, passados uns 4, 5 meses de abundância, eles não aprenderam lá com José do Egito e o faraó de que existe o período das vacas magras e o período das vacas gordas, e depois das vacas gordas vem as vacas magras, né? E então o que acontece? Começa a faltar alimento para aquela rataiada toda. E aí então vamos ver ratos ficando magricelas, ficando doentes, etc. Mas os ratos que se mantêm com um grau de alimentação razoável e sadios, eles começam a ter um comportamento sexual estranho. Porque começam a ter comportamento homossexual. E até mesmo quando o rato macho se relaciona com a fêmea, ele não transa vaginalmente, ele transa analmente, faz sexo anal. Então a gente se perguntava por que isso? Exatamente por quê? Porque aí observando, quando existe uma superpopulação de uma determinada espécie de seres, de animais, e eles não encontram alimentos suficientes para alimentar a população existente, porque alguns até começam a morrer, ficar esquelético e tudo mais, os que têm condições de atividade sexual acabam tendo um comportamento homossexual em grau elevado. Por quê? Exatamente para evitar de colocar mais bocas famintas e chorosas na terra, ou no seu território. Então isso me chamou muito a atenção. Então o comportamento dos ratos após a redução do alimento da semente da taquara é elevadamente homossexual. Então o que eu fui perceber? Que em todas as civilizações do planeta, em todas as grandes concentrações populacionais, não importa se foi na antiga Roma, na antiga Sodoma, na antiga Babilônia e assim por diante, quanto maior a população concentrada num espaço geográfico pequeno, mais se eleva o índice de homossexuais. E aí eu pude perceber mais. O que acontece hoje? Hoje nós temos muitos homossexuais presentes em Nova York, no Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante, todas as grandes cidades do mundo. Mas nós fizemos uma constatação nas pesquisas do IPAP no final de 2001, que diz assim: da placenta do sofrimento nascem trigêmeos univiterinos: o depressivo, o paranormal e o superdotado. E tudo isso é o homossexual. Porque, veja, a homossexualidade ela surge como uma das manifestações que decorrem da depressão. Quando surge a depressão? Quando existe rejeição a filho durante 3, 4 gerações consecutivas. Mas também, veja, aqui na população dos ratos lá, o que acontece? Quando a mãe rata sente a sua vida ameaçada por falta de comida, se ela engravidar, ela fica preocupada diante do futuro desse filhote. Porque todo ser vivo tem impulso para a vida, e não o contrário. Então, quando a vida se sente ameaçada, ele tende a se comportar de forma diferente. Então, o que nós vamos perceber? Que também, hoje, existem 3 estratégias básicas para reduzir a população do planeta. Porque, me desculpe quem tiver opinião contrária, digo. Mas eu acho que, veja, nos anos 50, quando eu comecei a estudar sobre a elevação da população no planeta, tinha-se previsões de que em 2010 nós teríamos 10 bilhões de habitantes no planeta. Graças a Deus não vamos chegar a 7. E por que graças a Deus? Digo, porque Deus, na verdade, não fez o ser humano para ficar se multiplicando à toa. Por que lá na Bíblia tem
ide multiplicai-vos. Porque os judeus eram uma população pequena no meio de nações mais poderosas e mais numerosas, com exércitos mais poderosos. Então era preciso que os judeus se multiplicassem em índice mais elevado para poder resistir aos inimigos. Aqui em Santa Catarina, ficando na nossa terra e no nosso Brasil, no início do século XX, os casais que tinham mais de 10 filhos ganhavam prêmio. Por quê? Porque o objetivo era povoar a região sul, especialmente as áreas que interessavam mais. Então, assim, existe uma relação direta entre sobrevivência e comportamento na reprodução da espécie. Isso vale para os seres humanos e vale para qualquer animal. Então, o que acontece? Aqui também nós vamos perceber que existem 3 estratégias naturais para reduzir a população quando a população é numerosa demais. E hoje, como temos excesso de seres humanos no planeta, temos 3 estratégias que todo mundo pode olhar. É só sair na rua e olhar. Não precisa fazer grandes estatísticas para verificar. Nós temos um índice cada vez mais elevado de pessoas solteiras, que solteiro não pretende geralmente ter filhos, se tiver filho é por contrabando, né? Pessoas estéreis. A última estatística que eu tenho em mãos, que eu tomei conhecimento, 1985. O padre Evaristo de Biasi foi participar de um encontro de casais na América do Norte, e segundo as notícias que ele nos trazia na época, é que havia 500 mil casais estéreis nos Estados Unidos, em 1985. E alguns deles querendo adotar filho, não importava a cor, não importava se o filho era perfeito ou não, eles queriam ter filho. Mas já estavam nesse processo de reduzir a população. Então, ficar solteiro, estéril e homossexual. São as 3 estratégias mais naturais, mais simples e mais fáceis de reduzir o crescimento da população. E, quiçá, reduzir o número da população. Nesse momento em que a biodiversidade está ameaçada e a sobrevivência do planeta está ameaçada, nós não só temos as populações sendo reduzidas por vários tipos de doenças, mas também por fenômenos climáticos. Porque o planeta está com excesso, como eu costumo dizer, excesso de pulgas, gafanhotos e ratos sobre a crosta terrestre. E na natureza se vinga, diz a ciência popular, há muito tempo. Como o planeta está sendo muito agredido pela pior espécie de seres vivos do planeta, que se chama espécie humana, que é o predador mais burro, mais estúpido, mais agressivo, mais destrutivo, ou aprende ou apanha. Então agora nós estamos tendo aí os fenômenos, não faz só assistir um pouco as notícias da televisão e dos jornais em geral, para a gente ver a questão de como está havendo uma preocupação agora, cada vez mais intensificada, sobre a questão, vamos salvar o planeta. Ou sabemos lá o que vai acontecer conosco. Tem razão. Então, nesse sentido, também o homossexual, eu digo, está trazendo a sua contribuição para salvar o planeta, evitando multiplicar o número de seres humanos. Aí temos o cerne da teoria malthusiana da produção, ou seja, os alimentos se reproduzem em razão geométrica e os seres humanos se produzem em razão geométrica, né? Então, uma coisa aí completa e tudo. Isso. Bom, meus amigos, estamos nos aproximando de um intervalo. Eu peço que vocês aguardem um instantinho, porque o assunto é palpitante e nós voltamos em menos de um minuto. Um instantinho só. Ok, meus amigos, estamos de volta e estamos falando com o Dr. Pedro Antônio Grisa, autor do livro Saindo do Armário e Compreendendo a Homossexualidade. No programa passado, nós dissemos que para as pessoas que telefonassem
aqui para os estúdios da TV Capital e dessem nome e telefone, neste programa iríamos sortear um exemplar do livro Saindo do Armário, e que foi graciosamente ofertado pela livraria Lipap. No entanto, tivemos um expressivo número de pessoas telefonando, e então isso animou o Dr. Grisa a fazer mais duas ofertas, uma gratuita e a outra com um bonito desconto. Então, a outra oferta é a seguinte, meus amigos. O professor Grisa, para os que telefonaram na semana passada e os que telefonarem a partir do momento da apresentação deste programa, ele também vai sortear um livro que se chama O Jogo e a Estrutura das Personalidades, justamente também da autoria dele, né? Aqui está. Então, continuem telefonando, meus amigos, e nós vamos sortear internamente aqui, e nós entraremos em contato pelo telefone com as pessoas agraciadas com um exemplar de cada um desses livros. E também a oferta que o professor Grisa está nos autorizando a passar para vocês é que, se vocês entrarem em contato com o telefone do IPAP ou com o site do IPAP, a quem eu peço a técnica que coloque aí. O telefone do IPAP, esse eu tenho de cabeça, que volta e meia eu estou telefonando para o meu amigo Grisa, é 3223-7355. Vocês entrando em contato com a livraria do IPAP e dizendo que vocês assistiram a qualquer um dos nossos dois programas aqui sobre o tema Saindo do Armário, se vocês tiverem interesse, qualquer um dos livros da autoria do professor Grisa, vocês poderão comprá-los com um desconto de 20%. Então, amigos, os livros eu já os li, posso garantir que são muito bons, de ótima qualidade e de interesse supino. Se vocês tiverem interesse em conhecer as obras do professor Grisa, com um bom desconto, telefonem para o Instituto. Muito bem, posto isto, vamos voltar ao assunto. Grisa, a pergunta agora é a seguinte: como foi que você e a sua equipe estudaram e fizeram as pesquisas sobre o tema homossexualidade? Bem, veja, a homossexualidade, desde o início nós vimos que tinha a ver com características de personalidade. Que a pessoa que é homossexual não é homossexual porque quer, e sim porque ela desenvolveu determinadas características de personalidade. Então foi exatamente quando nós desenvolvemos as pesquisas sobre, que vai dar origem ao livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades. Até por isso que a gente está dando essa oferta de mais um exemplar aí para ser sorteado. Então, nas pesquisas que nós fazíamos sobre a personalidade, inicialmente quando nós nos demos conta de que havia dois grandes tipos de personalidade: os pragmáticos e os idealistas, ou a personalidade pragmática e a personalidade idealista. Então, a personalidade idealista, como ela se caracteriza por ser serem pessoas mais sensíveis, mais, enfim, mais carinhosas, etc., etc., especialmente a questão da sensibilidade, da imaginação e tudo mais, nós vemos, puxa, deve ser que o número que o índice mais elevado de homossexuais estará entre os idealistas. Como se o idealista seria um fundamento, uma das causas da homossexualidade. Qual foi nossa surpresa? Que as pesquisas de campo vão mostrar que, na prática, existem, às vezes, mais homossexuais masculinos, aliás, pragmáticos que idealistas. Ou não há uma diferença significativa. Então, a personalidade idealista não podia ser a causa
principal da homossexualidade. Bem, prosseguindo, nós nos demos conta que as pessoas que têm origem na vida intrauterina, aliás, características de personalidade que têm origem na vida intrauterina, especialmente, por exemplo, os homens esperados menina, como eu fiz referência anteriormente no programa passado, aliás, e que eu tenho essa característica de ter sido muito esperado menina. Então eu tenho várias características que pareciam ser muito parecidas com determinadas características do homossexual, tanto no comportamento quanto nas tendências emocionais, etc, etc. Mas, e também as mulheres que foram muito esperadas menino, vão ter características masculinas acentuadas. E os homens esperados menina vão ter características femininas acentuadas. Então achamos que aí tínhamos achado a chave da origem da homossexualidade. Porque essas características, na mulher esperada menino, durante a gestação, quando a mãe está grávida e espera um menino e depois vai nascer menina, e antes do ultrassom isso era mais forte, hoje estamos fazendo novos estudos sobre isso, mas na prática o que acontece? A mulher esperada menino vai ter muitas características emocionais, comportamentais e orgânicas ou físicas, biológicas, que lembram o homem, a figura masculina. Então achávamos que elas seriam candidatas a sapatão, como se diz popularmente falando, a homossexual feminino. E nós demos conta que isso não é verdade. Não é porque eu tenho características femininas que eu sou homossexual. Pelo contrário. Então, descartamos também essa hipótese. Surge uma nova hipótese. Será que as pessoas são homossexuais por causa da educação? Da forma dos pais orientarem, como era uma das teses, inclusive, da psicologia e da própria... e fomos ver que não é verdade. Não é a mãe superprotetora que inibe a sexualidade do menino e vai fazê-lo homossexual. E nem é o estímulo da menina para ter comportamento masculino que ela vai se tornar homossexual. Essa não é a causa verdadeira. Então nós vamos nos dar conta que os homossexuais todos que nós estávamos analisando, praticamente todos tinham vindo de uma gestação complicada. Que a mãe não estava nada contente pelo fato de estar grávida. E às vezes ainda somando tudo isso com um parto difícil. Então nós damos conta que realmente aí, de cara nós percebemos que o índice de pessoas homossexuais que nascem com essa insegurança diante do futuro. Veja, quantos homossexuais nós recebemos no Instituto solicitando uma coisa: eu quero me libertar dessa angústia que me tortura. E inicialmente nós pensávamos que a angústia fosse decorrente apenas da rejeição social ou familiar da sua condição de homossexual. Vamos ver que não é a causa principal. Sim, a causa principal é, de fato, quando a criança no útero da mãe, nós sempre fazemos a seguinte comparação, que nós somos uma pessoa só, mas nós funcionamos de duas maneiras. Nós somos um, porém funcionamos como dois. Temos o consciente, a função racional, e o subconsciente, a função mecânica. E para entender como o subconsciente funciona, ele, na verdade, é que define as características do sistema emocional, do sistema comportamental e do sistema factual. E é o subconsciente que reage automática, mecânica e cegamente. Então nós vamos ver no próximo bloco como isso acontece com a criança que se sente ameaçada enquanto viaja na nave espacial chamada útero materno antes de aportar o planeta Terra. Muito bem. Ok, amigos, estamos analisando aqui as causas da homossexualidade dentro do sistema parapsicológico do Dr. Grisa. Então, aguardem só um instantinho, no próximo bloco nós continuamos. Já voltamos. Muito bem, amigos, estamos de volta
entrevistando o Dr. Pedro Antônio Grisa, autor do livro Saindo do Armário, Compreendendo a Homossexualidade. Então, estávamos verificando nas pesquisas dos profissionais do Instituto de Parapsicologia de Santa Catarina quais as teorias que foram abordadas e comprovadas ou não para se estabelecer as causas da homossexualidade. Então, professor, continue sua argumentação. Bem, veja, então, quando nós nos demos conta de que os homossexuais que nós estávamos analisando, praticamente todos, vinham com uma história de sofrimento no período de gestação e, muitas vezes, somado com o processo de nascimento. Então, como eu estava dizendo no bloco anterior, nós somos um, porém funcionamos como dois. Nós temos o consciente, que é a função racional, com a qual pensamos, raciocinamos, analisamos, mas o subconsciente, que é a função mecânica, que podemos compará-lo no seu funcionamento a uma besta interior, que precisa ser domesticada, orientada, ou mais ainda a um robô invisível mais real, que segundo as programações que nele foram estabelecidas, acionadas as programações, ele produz os resultados correspondentes. Então, o que nós damos conta? Que a criança que sofre durante o período de gestação, o robô interior dela, o robô invisível, raciocina mais ou menos assim: cuidado, veja lá, a mulher grávida sofre, tanto que a mãe está grávida, você sofre muito. Cuidado, então quando nascer, vê se não vai engravidar se for menina, e se for menina, vê se não engravida a menina. Porque a mulher grávida sofre e você sofre junto. Como a mãe grávida sofre junto com você agora e você sofre junto com a mãe grávida. Com a mãe que está nesse processo de gestação. E aí nós percebemos que realmente isso tinha tudo a ver. E detalhes a mais, digo, nesse sentido, você vai encontrar no livro, digo, ou se for o caso de... Porque cada caso é um caso. E muitas vezes, aparentemente, aparece que aquela gravidez não foi tão sofrida assim. Mas ela foi. Porque o que estabelece o índice de sofrimento não é o consciente. Não é aquilo que você percebe conscientemente e raciocina. E sim aquilo que está programado no seu subconsciente, registrado no seu robô invisível. Isso que vai determinar o grau maior ou menor de sofrimento no período de gestação e até mesmo no processo de nascimento. Então, nós demos conta que realmente aí, e é isso, nós temos certeza absoluta hoje, eu até costumo dizer brincando, daqui a 1000 anos, quem for estudar a homossexualidade vai dar-se conta de que a causa principal é o quê? O medo inconsciente ou subconsciente de reproduzir novos seres daquela espécie. Isso vale para o rato, e vale para o ser humano, e vale para qualquer outro animal desse planeta. Então, nós vamos perceber isso, e quando nós mostramos para os homossexuais e para os familiares dos homossexuais, especialmente o pai e mãe, etc., avô e vó, de que não se trata de culpar pessoa alguma de ter surgido um homossexual, e nem da pessoa ser homossexual, ela não tem culpa disso. E que por não ser culpada, é que ela tem mais direitos ainda de ter a sua homossexualidade respeitada e valorizada e canalizada no sentido da pessoa ser feliz dela mesma e dar sua contribuição para o bem-estar da sociedade e a felicidade das pessoas à sua volta. Então, eu quero insistir nisso, até no livro faço referência, que eu espero que nos meus próximos anos de vida, digo, eu pretendo chegar a 180 anos, digo, eu pretendo não frequentar nenhum hospital. Mas se um dia eu tiver que frequentar um hospital, por algum momento passageiro, se tiver a oportunidade, como enfermeiros meus, eu quero homossexuais. Porque são aquelas pessoas que são capazes de se colocar no lugar do outro. E que tem cuidados, que não tem medo de fazer curativo, que não tem receio nenhum de dar toda a sua atenção, etc, etc. Eu tive a oportunidade, acompanhando familiares meus, de
ter sido 2 homossexuais atendendo uma pessoa da minha família que estava internada, e eu disse, puxa vida, foi mais um dos motivos que me ensinou a amar os homossexuais. Porque eu digo hoje que eu amo os homossexuais, no sentido de que eu quero o bem deles. O que é amar segundo Jesus de Nazaré? Querer bem a alguém, trabalhar para isso e só por isso. E por isso, eu digo, a publicação do livro Saindo do Armário e Compreendendo a Homossexualidade, feito no final deste ano de 2006, foi o meu presente de Natal para os homossexuais, mas também para a espécie humana, porque a espécie humana tem chance de se conhecer melhor, compreender-se melhor e ser mais feliz à medida. Muito bem. E, Grisa, outra coisa muito importante que é citada aqui no livro, sim, são as pesquisas a nível biológico que foram feitas. Sim. Então, você aqui num capítulo específico fala sobre as pesquisas de DNA realizadas por diversos cientistas de diversos países e tudo. Sim. E que fala também que foram encontradas algumas diferenciações nos cromossomas. Sim. Isso em termos estatísticos, naturalmente. Isso. Então, enquanto no DNA de uma mulher, né, uma pessoa do sexo feminino, sim, aparecem sempre os cromossomas X e X, e nos cromossomas masculinos aparecem os XY. Perfeito. Né? No entanto, vocês pesquisando os cromossomas de homossexuais, vocês encontraram muitos cromossomas XX, e que, embora o sexo do homossexual fosse masculino, por exemplo, mas estava com cromossomas femininos. Certo. Então, isso até explicaria uma ocasião que eu fiz uma análise astrológica de um homossexual, e ele se definiu, na hora que eu li essa parte no livro, eu me lembrei, ele se definiu, eu sou uma alma feminina aprisionada num corpo masculino. E aquilo me ficou, né? Eu achei aquilo uma tirada, mas hoje eu me dou conta, realmente, através dessa informação que consta do livro, a pessoa realmente ela tem um feeling, um sentimento, uma abordagem da vida nitidamente feminina. No entanto, lá o corpo que ela olha diz, mas espera aí, isso aqui é um corpo masculino quando eu sou feminina. Certo. Então, é até um paradoxo, mas dá para entender a imagem, a figura. Como é que você poderia explicar, então, em rápidas palavras, essa questão da prova biológica aí da homossexualidade? Veja, o que nós vamos descobrir quando nós estudamos a depressão, que a depressão no IPAP nós estudamos nos anos 80 e obtivemos resultados fantásticos no sentido de ajudar pessoas que têm a tendência à depressão. Descobrindo que a depressão tinha origem mental primeiro, sempre mental primeiro, depois ela pode se transformar biológica, pode produzir efeitos sobre o organismo da pessoa. Dá um exemplo bem simples. A pessoa fica triste e com esta tristeza ela acaba impedindo o equilíbrio da produção de neurotransmissores no cérebro. Por exemplo, um dos famosos é a serotonina, né? Então há um desequilíbrio na produção de serotonina, mas esse desequilíbrio não é ele que causa a depressão. É a depressão que produz esse efeito orgânico. Então, logicamente, para atender a pessoa que sofre de depressão, vai ter que atender a parte orgânica. Em primeiro, é a mais urgente a ser atendida. E depois, harmonizar mentalmente para que a pessoa possa se libertar da depressão. Assim também, eu considero que essas constatações que hoje a biologia avançada faz em relação a características biológicas da homossexualidade, também o homossexual teria primeiro essa tendência, essa condição de homossexual por fatores mentais. E a vivência desses fatores mentais faz com que desencadeie processos de transformação na própria estrutura biológica mais profunda do organismo daquela pessoa, como a questão dos cromossomos, como muito bem você sintetizou. Só que também aí nós percebemos que isso acontece quando? E hoje a biologia mais avançada, a própria neurobiologia hoje está mostrando isso, é que o período de gestação é muito mais importante
o que acontece com as emoções da mãe, os sentimentos da mãe durante a gestação de um filho, às vezes tem mais valor do que características de ordem genética. Até eu tenho duas afirmações que eu faço, que simplificam isso, que o mental vale mais que o biológico e o estratégico vale mais que o genético. Porque as características que eu me referi há pouco, das mulheres esperadas menino, que vão ter características masculinas no seu organismo, no seu comportamento e no seu emocional, então elas vão ter essas características não em decorrência de fatores genéticos, e sim em decorrência de fatores estratégicos do que ocorreu no período de gestação. Então isso é muito interessante, isso logicamente que só é possível entender de forma mais detalhada e profunda quem realmente se dedica a esse estudo mais detalhado. E aí o que acontece? Eu digo, nós vivemos num mundo mágico. Quem ainda não sabe é só olhar à volta que você está vivendo dentro de um mundo mágico. É só aperta o botão, acende a luz, aperta o botão, apaga a luz, abre a torneira, sai água, fecha a torneira, e assim por diante. Nós vivemos num mundo mágico. Então nós estamos querendo soluções mágicas. Então a gente quer soluções simplistas. Então queremos, como às vezes as pessoas chegam lá no IPAP e dizem, conserta-se minha filha, faz uma regressão porque eu não quero mais ver ela falar que é homossexual. Isso não existe. Não existe mesmo, né? Roma não se fez num dia. Exatamente. Meus amigos, vamos novamente para o nosso intervalo e já voltamos. Ok, amigos, voltamos e só para relembrar, estamos entrevistando o Dr. Pedro Antônio Grisa, presidente do IPAP, escritor, parapsicólogo clínico, inventor do sistema Grisa de parapsicologia e autor de vários livros e o mais importante agora, não que os outros não sejam, mas pela novidade, é Saindo do Armário, Compreendendo a Homossexualidade. Particularmente, eu que gosto de ler e já tenho lido sobre todos os temas possíveis, eu reputo este livro como um marco, porque eu sei que tem muitos livros aí que falam sobre o tema e tudo, mas realmente eu não conheço uma abordagem tão prática e objetiva como a que foi apresentada neste livro. Eu jamais ousaria dar conselhos a quem quer que seja, como profissional fui treinado para isso, mas sugestão é outra coisa. E se vocês aceitam uma sugestão, amigos, adquiram este livro. Não estou ganhando nenhuma comissão do professor Pedro para fazer apologia do livro dele, mas com certeza, primeiro, para vocês se darem conta de que esse tema, da maneira que está sendo abordado no livro, ele desmistifica a homossexualidade, seja masculina, seja feminina. Segundo, você, ao se dar conta de que a homossexualidade é um fato normal, não só entre os humanos, mas também entre os animais, vocês com isso vão baixar a bola e vão deixar de ver os homossexuais como se forem aberrações. Não são. São pessoas como nós, apenas sentem as coisas com relação ao sexo de maneira diferente. E como o sexo se faz entre quatro paredes, desde que vocês não estejam inseridos nessas quatro paredes, vocês não têm absolutamente nada a ver com a preferência sexual daqueles que têm a característica de serem homossexuais. Portanto, isso aqui vai desmistificar o tema. Leiam, porque eu tenho certeza que vocês devem ter nas suas famílias alguém. Ou se vocês não têm nenhum homossexual nas suas respectivas famílias, vocês com certeza têm algum conhecido, algum amigo, algum colega de trabalho. E eu ainda não abordei que pode ser que você que está me vendo e está me escutando
esteja com um baita de um problema de dizer, meu Deus, eu sou um homossexual enrustido, ou sair do armário e assumido, tudo bem, mas você precisa tirar de cima de você o processo de culpa. E é esse o trabalho que o professor Grisa fez neste livro. Por isso que eu reputo importantíssimo ler este livro. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês também. O professor Grisa, na sua explanação, falou também muito na depressão. E eu que acompanho o pessoal do Instituto de Parapsicologia há tantos anos, isso já vai da década de 80, né, Grisa? Meu Deus, como a gente... ano passado nós completamos 20 anos, né? 20 anos, caramba. É companheirismo. Então, meus amigos, eu testemunhei e soube de inúmeros fatos de que o professor Grisa, pessoalmente, o filho dele, César Grisa, psicólogo também, pessoalmente eu assisti, como também os próprios profissionais parapsicólogos clínicos formados pelo Sistema Grisa, eles estão lá no Instituto preparadíssimos para atender a casos de depressão. E agora, com certeza, com a publicação deste livro, muitos homossexuais ou parentes de homossexuais com certeza irão procurar os profissionais do Instituto para se informar, para trocar ideias numa nova abordagem de enfrentar o problema. Se é que se pode considerar problema. Estou considerando como problema a reação dos familiares ao descobrir que um parente seu tem preferências homossexuais. Volto a dizer, é normal, mas pela educação que nós recebemos até hoje, é um problema familiar. O Instituto está preparado para ajudar vocês a enfrentar esse problema e desmistificar algo que, na realidade, hoje em dia é normal, amigos. Muito bem. Grisa, agora vamos lá. Eu tenho outra coisa que eu sei que você está preparando aí, que é uma nova turma na preparação de parapsicólogos clínicos. Você está com um curso aí, já se preparando para ser inaugurado. Mais um entre os inúmeros. Eu já assisti praticamente todas as formaturas das tuas turmas. Então, já sei que já vem mais uma turma aí que com certeza eu vou ser convidado para assistir a formatura. Beleza. Quando começa essa turma, amigo? Bem, é o seguinte, hoje nós estabelecemos desde o ano passado um convênio com a Univale. Então, o antigo CAOP, que é o curso de formação e orientação parapsicológica social, institucional e pessoal, concluindo com parapsicologia clínica, hoje nós temos os 2 primeiros anos como um curso de pós-graduação lato sensu, especialização em orientação parapsicológica social e institucional, modalidade, formação de magistério e ensino superior. Então, em convênio com a Univale, reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC, é um curso que tem validade nacional para preparar pessoas para serem professores de magistério e ensino superior. E esses 2 anos são pré-requisitos para o 3º ano, que é a formação específica em orientação parapsicológica pessoal, e inclusive então aí nessa questão de orientar pais, pessoas e tudo mais, que se incluem também os homossexuais aí. E também eu queria dar notícia, né, para quem ainda porventura não souber, que nós hoje, o IPAP, hoje está em 5 estados. Nós estamos aqui em Florianópolis, estamos em Curitiba, no Paraná, estamos em Volta Redonda, estado do Rio, e lá em Volta Redonda, aqui nós temos convênio com a Univale, aqui em Curitiba. Em Volta Redonda nós estamos estabelecendo convênio com a Unifoa, que é a universidade de lá. E nós também estamos em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e estamos no Vale do Aço, em Minas Gerais, em Coronel Fabriciano, lá próximo de Ipatinga, que o pessoal conhece mais por causa do time de futebol, né? Então, lá no Vale do Aço, nós estamos lá também com a formação nessa área. E todas essas localidades, esse ano, nós iniciamos curso de formação. E aqui em Florianópolis, a próxima turma do CIOP
como a gente chama agora, curso de especialização em orientação parapsicológica, começa em abril, mas as matrículas já estarão abertas a partir de 1º de fevereiro. Então, desde o mês de fevereiro, nós estaremos recebendo pessoas graduadas que têm um curso superior de formação mínima de 4 anos, porque é um curso de pós-graduação, então tem que ter graduação a pessoa para fazer o nosso curso. Então, quem tiver interesse, sejam bem-vindos. Eu costumo falar, Jaime, de que se você quer pertencer à família mais próspera e mais feliz do Brasil, então venha compartilhar conosco no Sistema Grisa. Com certeza, com certeza. Muito bem. Amigos, estamos nos aproximando do fim do nosso programa. E para variar, eu vou dar o caminho das pedras. Então, aqui vai, eu peço à técnica que coloque aí o nome do site do IPAP, para quem quiser se informar melhor sobre esse curso, sobre as consultas, sobre os procedimentos, sobre as obras à venda no Instituto de Parapsicologia e também para quem quiser marcar entrevistas ou com o professor Grisa ou com o Dr. César Grisa, também profissional do Instituto, filho do professor Grisa, ou com qualquer um dos inúmeros parapsicólogos clínicos profissionais dentro dessa área de atendimento. Então aí está, mais uma vez, o site da internet e o telefone para contato 3223-7355. Repetindo, 3223-7355. Amigos, resta então dar por encerrada a nossa missão. A boa notícia para os homossexuais é que, amigos, tirem a culpa de cima dos seus ombros. Vocês são normais, normalíssimos. Eu fico bastante satisfeito porque eu sempre me preocupei muito com essa perseguição que os homossexuais sofriam. Está na hora da liberdade de vocês se sentirem parte integrante da normalidade. Sejam bem-vindos à normalidade. E até nesse sentido, Jaime, eu gostaria só de dar uma complementação, veja. O livro foi lançado no início de novembro no estado do Rio. E lá nós estamos tendo um fenômeno interessante, que os jovens estão realmente adquirindo muito porque eles querem saber por que os colegas deles são assim ou por que eles próprios têm essas tendências. Com então, certeza. Realmente... por isso, mais um motivo para adquirirem um livro. Grisa, muito obrigado pela sua presença, por suas explicações. Amigos, já sabem, semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, teremos mais alguma novidade para apresentar a vocês. Uma ótima semana e meu cordial abraço. Até lá!